Glória a Jesus, glórias a Deus. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Irmãos, estou alegre e feliz com o Senhor por mais essa oportunidade que Ele me concedeu de estar ministrando a Tua santa e preciosa palavra. E estou feliz também porque onde chegar essa mensagem, essa palavra, é o Deus falando com você. É o Senhor que te criou, que te formou. Amém? Que te chama pelo teu nome. Então, ele vai estar falando com todos nós através da sua santa palavra neste momento. Ezequiel, capítulo 7, o versículo é de 1 até o versículo 7, amém? O título é O Fim Vem. O fim vem. Irmãos, o fim de todas as coisas, né? Então, vamos à leitura da palavra de Deus, livro de Ezequiel, capítulo 7, o versículo 1 a seguir até o versículo 7, amém? O título é O Fim Vem, o Fim Vem. Depois veio a palavra do Senhor a mim, dizendo: E tu, ó filho do homem, dize, assim diz o Senhor Jeová, acerca da terra de Israel: Vem o fim vem sobre os quatro cantos da terra. Agora vem o fim sobre ti, porque enviareis sobre ti a minha ira e te julgarei, conforme os teus caminhos, e trarei sobre ti todas as tuas abominações, e não te poupará o meu olho, nem terei piedade de ti, mas porei sobre ti os teus caminhos, e as tuas abominações estarão no meio de ti, e sabereis que eu sou o Senhor. Assim diz o Senhor Jeová: mal, eis que um só mal vem. Vem o fim vem. Despertou-se contra ti, eis que vem. Vem a tua sentença, ó habitantes da terra. Vem o tempo, chegado é o dia da turbação, e não da alegria sobre os montes. Amém? Glória a Deus. Queridos e amados irmãos, vamos à meditação da palavra do Senhor nessa hora. Irmãos, a palavra do Senhor hoje é uma palavra mais forte, mais dura. É uma palavra de juízo. A palavra do Senhor está chamando hoje a minha, a sua, a nossa atenção. O Senhor está chamando a nossa atenção para meditarmos nessa palavra. Irmãos, neste momento, eu aconselho você, se for possível, pare mesmo o que está fazendo. Reflita comigo, medite nessa palavra do Senhor. Porque, irmãos queridos, esta palavra do Senhor, ela foi dita pelo profeta Ezequiel. Ezequiel, irmãos queridos, era um dos profetas do Senhor, aleluias. Um profeta que se levantou no cativeiro. Era um profeta que se levantou ali após Jeremias, Jeremias ainda estava profetizando, mas ele no cativeiro o Senhor o levantou em Babilônia. E o Senhor levantou, e o Senhor o preparou para trazer a sua palavra. Em terras estranhas, irmãos. Em terra que não era a terra do seu povo, não era a terra de Israel.
era cativeiro, estavam ali aprisionados, estavam ali por força de lei, não podiam retornar à sua pátria querida, à sua pátria amada. Mas, irmãos queridos, observemos o que aconteceu nesse tempo. Por causa da desobediência da palavra do Senhor. Porque o povo de Israel, o povo eleito, o povo escolhido, não era qualquer nação. Não era nação de incircunciso. Não. Era um povo eleito, um povo escolhido por Deus. Era um povo que conhecia as leis do Senhor. Era um povo que temia a Deus. Era um povo que Deus fazia sinais e prodígios diante deles. Era um povo que era vencedores em tudo. O Senhor sempre agia em seu favor. Um povo, irmãos, que Deus disse a eles para obedecer a sua palavra. Simplesmente obedecer a sua palavra. Deus disse que se vós obedecerdes a minha palavra, eu serei por pai a vós e vós me será por filhos. Durante um certo tempo, durante muitos anos, irmãos, Israel obedeceu a palavra de Deus, era temente, orava, buscava o Senhor, o servia com alegria, e o Senhor foi sempre fiel na vida daquele povo, o Senhor sempre abençoou, sempre deu vitória em tudo, era um povo que cantava de alegria, tinha muita alegria no seu coração, eram vencedores, irmãos queridos, em guerra, ninguém poderia ficar diante daquele povo, porque o próprio Deus, irmãos, ele lutava em prol daquele povo. É verdade, era um povo que podia se gabar disso, mas chegou o momento em que Israel começou a olhar para um lado, começou a olhar para o outro, mas deixou de olhar para Deus. Chegou um momento em que o povo de Israel começou a olhar para deuses imundos, para coisas que não são deuses, obras feitas por mão de homens. Começou então a buscar coisas onde não deveria. Começou então a querer fazer tudo da sua própria vontade, o seu bel prazer, sem querer consultar o Senhor, abandonaram os caminhos do Senhor, formaram para si os seus próprios caminhos. E esses caminhos foram prosseguindo e o Senhor foi observando aquilo. E o Senhor foi levantando naquele tempo homens, profetas, pessoas iam levando a palavra, advertindo, mas não quiseram voltar, continuaram pecando, errando contra o Senhor. Chegou um momento em que Deus não podia mais suportar aquele mal, então o Senhor, ele enviou mal sobre aquela terra e aquele povo, então, foi preso, muitos morreram. Muitos, mas aquele povo, muitos foram para o cativeiro, foram para a Babilônia, irmãos. Irmãos, é um lugar que eles não desejavam estar ali de maneira alguma, porque estava fora da terra prometida, irmãos, que Deus havia prometido aos seus pais. Irmãos, agora, esse momento em que eles estão em cativeiro, o momento em que a saudade bate no coração, o momento em que se lembra da prosperidade, que se lembra das festas, que se lembra da grande alegria pelas ruas de Jerusalém agora, irmãos, no cativeiro não tem como cantar. Mas a fama daquele povo corria grande, mas não era por causa deles, é por causa do Senhor. O Deus Todo-Poderoso que sempre fez sinais e prodígios. Então pediram a eles, os babilônios pediam que eles cantassem para eles, conhecer as canções do Senhor. Porque lá, naquele lugar, eles não conheciam a Deus. Era um povo pagão. Mas os filhos de Israel, eles penduravam as suas harpas nos salgueiros,
e não quiseram cantar, se recusaram a cantar e diziam: como cantaremos a canção do Senhor em terra estranha? Mas, irmãos, isso mostra que o povo estava contristado, estava triste, estava naquele lugar, mas o Senhor levanta ali um profeta chamado Ezequiel. E Ezequiel vem falando uma palavra muito forte, muito firme, muito dura contra a terra de Israel. Ele vem dizendo: olha, assim diz o Senhor, o fim vem. O fim vem, vem o fim sobre os quatro cantos da terra. É o Senhor quem está dizendo. Irmãos, querido, a palavra de Deus, ela é fiel e verdadeira. Você que já conhece a palavra do Senhor, que é um servo, é temente a Deus, você sabe, a palavra de Deus não volta vazia de maneira alguma. A palavra que Deus falou vai acontecer, irmãos. A Bíblia está dizendo que um só mal vem o fim. Vem o fim sobre os quatro cantos da terra. Irmãos, nós vimos tantos governos crescendo, emergindo do nada. Vimos a soberba aumentando cada dia mais. Nós observamos, irmãos, a vara da violência aumentando, florescendo cada dia mais, a impiedade. Nós vimos, irmãos, a imoralidade que está crescendo assustadoramente na terra. Muitas e muitas pessoas não querem saber do direito, não querem saber das palavras de Deus. Querem fazer as coisas erradas, criam seus próprios caminhos e os seguem e os buscam de todo o coração, com todas as suas forças. Vive neste mundo, irmãos, plantando, como se fosse viver aqui eternamente. Mas a palavra de Deus está dizendo que vem o fim. Não vai escapar, esse fim chega, irmãos. Tem chegado para muitas pessoas que do nada cai, morre, muitos deitam, irmãos, para dormir, não acorda no outro dia. As pessoas olham e falam: mas como isso foi acontecer? Olha, o fim veio. O fim veio para este. Irmãos, o Senhor nosso Deus, Ele é poderoso, Ele é tremendo, Ele é criador. Irmãos, a palavra do Senhor é fiel. Deus não perdeu o controle da terra, não, irmãos. Deus não perdeu o controle da sua vida, não. Parece que você abandonou os caminhos do Senhor e segue nessa terra pensando que está indo bem, pensando que está prosperando. Não está, não está. A palavra do Senhor está dizendo: o fim vem. O fim vai chegar. Olha que esse dia chega, irmãos, e pode encontrar muitos de nós despreparados, porque essa palavra é para mim também. O Senhor está observando, irmãos, a maldade que está crescendo, está imperando na terra. O Senhor está observando tudo isso. Deus não esqueceu, Deus, as suas palavras santas, elas permanecem firmes, não vão mudar de maneira nenhuma, por causa desse ou daquele não vai, as palavras de Deus permanecem. Irmãos, olhemos nessa hora para nossas vidas, façamos uma reflexão, vejamos quais caminhos estamos trilhando nessa terra. Olhe o caminho que você está andando. Veja se esse é o caminho que Jesus nos ensinou. Veja se o Senhor está com você ou não. Olhe para as suas obras.
Veja o que você tem feito no dia a dia. Jesus, ele disse: eu sou o caminho. Irmãos, existem caminhos de todas as formas, de vários jeitos. Mas, irmão, só Jesus nos conduz até o Pai Celestial. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Irmãos, não podemos, irmãos, negligenciar a palavra do Senhor. Não podemos de maneira nenhuma. Quantas pessoas, irmãos, vivendo uma vida de qualquer maneira. Quantas pessoas, pastores, que estão negligenciando a palavra do Senhor por causa desse ou daquele. Pastores, irmãos, permitindo o erro dentro da casa do Senhor, para alegrar este, porque o dízimo é alto, porque esse oferta sempre, porque esse traz um agrado, esse faz isso ou aquilo. Irmãos, Jesus está vendo tudo isso. Está vendo, Jesus está vendo. Irmãos, tem pastores, pregadores da palavra de Deus, conhecem a verdade, mas não vivem na verdade. Ensina a mentira, a falsidade, buscando benefício para si ou para outro, ou seja, pensando que o fim não vai chegar, pensando que vai viver eternamente. O Senhor, Ele é misericórdia, o Senhor é perdão. Eu faço isso hoje, amanhã eu peço perdão, o Senhor perdoa. Vou morar no céu com Deus, irmãos, o fim vem. O juízo de Deus não falha. Não falha. Quantas pessoas, irmãos, que conhecem a verdade, mas acham pesado, acham difícil de caminhar com Jesus, acha que não vai conseguir, busca uma alternativa aqui ou ali para poder levar a sua vida nessa terra. Irmãos, quantas pessoas já no terceiro, quarto casamento, pastores, permite, pessoas, elas sabem, conhecem a palavra de Deus, o que a Bíblia fala acerca disso, que Deus uniu, não separe o homem. Mas tem casado, separado, casado com contrato, venceu o contrato, já se pode arrumar outro. E vai crescendo dessa forma o pecado, o adultério vai aumentando por todos os lados. Infelizmente, até dentro da casa do Senhor. Mas olha a palavra de Deus, o fim vem. Não te poupará o meu olho, diz o Senhor nessa noite. Conserte a tua vida com Deus. Conhece a verdade. Quem conhece a verdade, irmãos, não pode mais viver na mentira. Quantas pessoas têm batido de frente com a palavra de Deus, pensando que vai vencer. Aqui você tem o livre-arbítrio, pode fazer o que quiser. Mas se não estiver em conformidade com a palavra de Deus, você não vai vencer. Você não vai chegar aonde você quer. Não adianta viver uma vida boa aqui, cheia de regalias e de falsas alegrias, e vivendo numa falsa esperança. Não adianta, porque o fim vem. O fim está chegando. Conserte-se com o Senhor teu Deus, para que seja salvo. Conserte com Deus. Tem pessoas, irmãos, que procuram caminhos, porque, irmãos, querem distorcer a palavra de Deus,
para agradar esse, para agradar aquele. Não se deve ser assim, irmãos. Não. Nós conhecemos a verdade, irmãos. O Senhor é justo, Ele é reto. A Bíblia diz que aquele que conheceu a vontade do seu Senhor e não fez, será açoitado com muitos açoites. Irmãos, temos que servir a Deus, porque o fim se aproxima. Olhamos para todos os lados, sinais estão se cumprindo por todos os lados. Vimos, irmãos queridos, guerras, rumores de guerra, já no início desse ano. Vimos sinais nos céus, gafanhoto por todos os lados, pandemia no inferno na terra, assustando, aterrorizando todos os países, matando gente e mais gente. O fim vem. Vamos obedecer a palavra de Deus, irmãos. A palavra do Senhor, ela é digna de toda aceitação. Vamos obedecer às palavras do Senhor. Não adianta ficar com medo desse ou daquele. Vejamos, irmãos, os governos, todos com as mãos cruzadas, sem saber o que fazer. Não sabe, irmãos. O castigo vem. O castigo vem, Deus castiga. Ele é misericórdia, mas o Senhor, Ele castiga, Ele é juízo. O Senhor não está suportando mais a caatinga, o fedor, irmãos, do pecado que está subindo, está chegando às narinas de Deus. Houve um tempo em que o Senhor mandou o dilúvio na época de Noé e acabou com quase toda a humanidade. Somente 5 almas se salvaram naqueles tempos, por causa do pecado, por causa da maldade. Porque Deus, irmãos, Ele conhece os nossos corações, Ele conhece os nossos pensamentos. Não precisa nem de falar, Ele já conhece o que você está pensando, o que você está buscando. Eu tenho essa palavra para dizer a você nessa noite: pare o que você está fazendo, sirva a Deus, ou volte inteiramente para trás, mas não brinque com o Senhor, porque Deus não é brincadeira. Não brinque com as palavras do Senhor. Não finja que não é com você essa palavra, que você não está escutando. Faça uma reflexão neste momento. Deus está falando com você. Irmãos, o fim está chegando, se aproxima. O fim vem. Não tem para onde correr, não tem para onde ir. Não podemos escapar das mãos de Deus. O Senhor, Ele tem o domínio total. Quem somos nós, irmãos, para poder vencer uma batalha contra Deus? Não tem jeito. O Senhor, com todo o amor, Ele enviou Jesus. O Senhor Jesus veio para nos ensinar a verdade. O Senhor veio, entregou a sua vida por mim, por ti. Morreu numa cruz sem dever nada. Morreu para que eu e você pudesse ter vida nessa terra, irmãos. Seguindo a Ele. Seguindo o seu santo caminho. Não vamos olhar, irmãos, preceitos de homens. Não vamos olhar para esse ou aquele. Examine as Escrituras. Leia a palavra de Deus. Se tu vê que o obreiro tal, o pastor tal, está fora da Bíblia, não siga ali. Não ouça o que ele está falando, ignore as suas palavras. Leia a palavra de Deus, leia a Bíblia Sagrada. Siga a Jesus, para que seja salvo tu e a tua casa. Observe isso, ore essa palavra do Senhor. O Senhor está dizendo que o fim vem.
Tem coisas, irmãos, que é só entre nós e Deus. Você pode estar ouvindo essa palavra, você pode estar pensando, mas como eu vou fazer? Há tantos anos estou vivendo assim. Olha, ainda há tempo. Enquanto a vida está com você, tem esperança. Ainda tem tempo. Conserte com Deus. Deus não vai voltar a sua palavra, irmãos, de maneira nenhuma. Por causa desse ou daquele, não importa se você tem prosperado, se você está fora da palavra de Deus. Tu não é contado como filho dele. Tu não vai subir, não vai morar com ele. Conserte a tua vida hoje. Porque muitas pessoas, irmãos, não gostam nem de comentar. Porque a vida não está do jeito que precisa ser. Diante da presença de Deus. Mas vivem a vida de qualquer maneira. Precisamos ter compromisso com as coisas de Deus. Precisamos ter sinceridade. Tem pessoas que é pregador da palavra de Deus. Tem pessoas que estão fazendo as coisas do Senhor, mas estão erradas. Estão ali, mas pensando, procurando uma oportunidade para poder fazer as coisas que não convém. Para desobedecer a palavra de Deus. Olha, arrependa-te antes de cometer tal ato. Antes de fazer isso. E você sabe que é você sabe que essa palavra é com você. Conserte com o Senhor teu Deus. O amanhã pertence a Ele. Não sabemos se vamos ter oportunidade amanhã de ouvir uma palavra. O Senhor pode voltar a qualquer momento. E nós ficarmos em grande apuro, grande aperto, se ficarmos nessa terra, irmãos. A Bíblia diz que bem-aventurado aquele que subir com o Senhor. Aquele que fizer parte da primeira ressurreição. É bem-aventurado. Não sabemos, irmãos, o momento que o Senhor vai voltar. Temos que estar preparado hoje. Temos que nos preparar, irmãos. Prepare, ore mais. Jejum, santifique a sua vida. Procure ligar a sua mente com Deus todo momento. Desvie das coisas erradas, das coisas que você sabe que não convém. Você sabe que o Senhor não está agradando. Deixe isso, vai servir a Deus. Sirva o Senhor. Ezequiel está dizendo que o Senhor mandou ele dizer que o fim vem. Que o fim vem sobre os quatro cantos da terra. Só Deus, irmãos, pode nos salvar. Só a sua misericórdia. Não existe outro caminho para chegar a Deus senão através de Jesus, a sua santa palavra. Reconcilia com teu Deus hoje, se conserte com Ele, para que as bênçãos do Senhor sejam na sua vida. Não buscam a vida de qualquer maneira nessa terra, não. Mas se esforce na presença de Deus. Porque a ira do Senhor está aí, irmãos. A revolta da natureza. Coisas acontecendo por todos os lados, você vê. Você vê notícias, você fica assustado, espantado com isso. Mas ore para você primeiro, conserte a tua vida. Conserte com o Senhor. Deus está dando tempo, a sua longanimidade é muito grande. Ele quer que sejamos salvos, que obedecemos a sua palavra. Mas as coisas estão apertando, irmãos, a cada dia, mais sinais, mais coisas acontecendo. Vamos nos consertar com o Senhor ao término desta palavra que está sendo falada agora. Dobre o seu joelho. Fale com Deus. Faça um concerto com o Senhor. Um
certo com Deus sobre o que você falou, sobre o que você pensou, mal contra alguém. Conserte com Deus. Volte para o caminho da verdade, para o caminho santo do Senhor Jesus. O Senhor hoje perdoa todos os seus pecados. O fim vem, mas o mal não vai te atingir. O Senhor salva você, salva a tua casa, se você estiver em conformidade com a sua palavra. Diga, Senhor, eu arrependo de todos os meus pecados, Senhor, de tudo que fiz. Talvez você não tenha condições de se consertar com uma pessoa tal. Agora não tem. Peça a Deus. Peça perdão a Deus, arrependa de coração, busque ao Senhor. O fim está chegando. Eu quero que o Senhor Jesus coloque sobre a sua vida o arrependimento nessa hora. Eu quero que você feche os olhos um segundo só. Eu vou orar com você neste momento, Pai Santo de misericórdia. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu oro agora pedindo a Ti que o Teu Espírito Santo, Deus, vá de encontro a cada irmão, cada irmã, cada pessoa, não importa, Senhor, o credo religioso dessa pessoa, que está nesse momento, Pai querido, se consertando contigo, que está fazendo promessas ao Senhor, de abandonar, ó Pai, a vida de erro, de abandonar, ó Deus querido, os maus caminhos e seguir o Senhor Jesus. Pai, dai graça, dai força, abra, Pai querido, as portas. Meu Pai querido, coloque pessoas boas, homens de Deus, mulheres do Senhor na vida dessas pessoas para os ajudar, para os conduzir, Deus querido, cada vez mais no caminho santo do Senhor. Senhor Jesus, confirma, Deus querido, a bênção, a vitória, para a glória de Teu nome, Jesus. Amém, Senhor. Amém. O Espírito de Deus continue falando com cada um de nós. Amém.